Bem-vindo ao EduCast, o podcast da Escola Corporativa da Unicamp, a EduCorp. Estamos aqui, o primeiro EduCast do ano de 2026, um ano que tem algumas indicações aí importantes, de relevantes. Primeiro, a nossa Unicamp completa 60 anos. Nós teremos também os 10 anos da EduCorp, exatamente em 2026, 2016 a EduCorp surgiu, e teremos a 10ª edição do evento Sintec. O Sintec, que é uma mostra da produção dos profissionais da Unicamp e está muito relacionado com o tema que nós trataremos aqui. O tema é a importância estratégica da capacitação, da formação continuada. E eu quero agradecer ao professor Fernando por ter visto na agenda dele, separado essa data, para tratar desse tema. E ele, como coordenador geral da universidade, nas conversas que eu tenho tido com ele, ele priorizou muito o sentido de planejamento e também de validar aquelas questões de formação na rotina, na prática da universidade. Então, isso vai nortear um pouco a nossa conversa aí e, com isso, abrimos o ano 2026 com a EduCorp. Muito obrigado, professor Fernando. Queríamos ouvir a sua saudação inicial aí. Bom, muito obrigado, Edson, pelo convite. É sempre um enorme prazer poder conversar com a EduCorp. A EduCorp é uma estrutura extremamente importante e fundamental na universidade. Eu vou começar, então, saudando todas as pessoas. Como a gente está realmente bem no início do ano, desejar a todos um ano com muita paz, com muita prosperidade, muita harmonia, e dizer que é realmente um prazer estar aqui podendo conversar sobre um tema que é estratégico e muito relevante para a nossa Unicamp. Obrigado, professor. Certamente a sua visão ela foi determinante nesse início da sua coordenação geral e acredito eu que isso impactou no Planes, no planejamento, numa visão de planejamento integrado, enfim, de olhar para um futuro, né? Porque o Planes remete já ao ano de 2030, por exemplo. Queria ouvi-lo inicialmente sobre isso, como que o senhor trabalhou, como o senhor viu isso, como o senhor viabilizou algumas das suas ideias. Bom, essa é uma questão bastante interessante, Edson, porque quando a gente começou e assumiu realmente a coordenação geral da universidade, o Planes é uma estrutura, um trabalho que a universidade faz, que é um trabalho muito importante, e, obviamente, antes da gente começar todo o trabalho relacionado ao Planes, de maneira geral, tem sempre uma rodada de balanço do que aconteceu no outros planos, quais foram as metas que foram atendidas, por que aquelas que não conseguiram ser atendidas, quais são os problemas relacionados a isso. E um dos diagnósticos que me preocupou muito no momento em que essas rodadas de conversa aconteceram, foi um diagnóstico que algumas pessoas, ou um grupo bastante significativo de pessoas que estavam participando do processo, não tinham muita clareza para que o plano servia. Isso, na verdade, acendeu para mim uma luz amarela caminhando para o vermelho, no sentido de que o Planes é fundamental para a gente pensar a universidade em todos os seus níveis, não só especificamente nos níveis de decisão, então de administração superior, mas no dia a dia da universidade, porque por meio do Planes a gente pode, na verdade, estabelecer todas as metas de crescimento locais, as metas de crescimento e as metas de planejamento e pensar a universidade para onde nós queremos que essa universidade vá num período de curto, médio e longo prazo. E é importante que as pessoas entendam que o Planes é a estrutura que vai nortear como a universidade se vê, como a universidade, na verdade, faz os ajustes de encaminhamento, e, obviamente, é extremamente importante que todo mundo que participe desse processo saiba muito bem a importância dele e possa tirar o máximo de proveito daquilo que a gente apresenta no Planes e que isso, na verdade, possa ser um direcionamento para as unidades, para os órgãos, para a administração central crescer e dessa maneira ter algo planejado que a gente consiga ver com muita clareza os caminhos que a universidade pode trilhar e como que a universidade pode se ver ou gostaria de se ver num período de longo prazo.
Então, a partir do momento que a gente se deparou com esse diagnóstico, a primeira providência foi, na verdade, tentar mudar a forma como que a gente vê o Planes e fazer com que esse Planes seja uma discussão muito mais integrada, com uma participação muito intensa. E aí, a visão agora é uma visão que integra muito mais todos os níveis de decisão da universidade. Então, ele não é único exclusivamente mecanismos de decisão da parte superior da universidade, mas é mecanismos de decisão dos nossos funcionários, dos servidores técnicos administrativos que estão nos comandos em diferentes órgãos das diferentes unidades de ensino, pesquisa e extensão que nós temos. Então, a partir do momento que essas pessoas participam, a partir do momento que essas pessoas estão fortemente interagindo e são parte do processo, a gente acredita que a gente tem um Planes muito mais sedimentado, muito melhor sedimentado na universidade, e que aí, a partir daí, ele possa ser um mecanismo valioso de avanço, de reflexão e de tomada de decisão. Então, é mais ou menos nessa direção que a gente caminhou, e o Planes vem agora se ajustando a essa nova diretriz, no sentido de ter algo que seja realmente uma ferramenta de decisão, uma ferramenta de planejamento envolvendo todas as esferas da universidade. A gente, como uma universidade, é um órgão coletivo, todo o trabalho, todo o sucesso que essa universidade tem, ela é resultado do trabalho de todos nós. Então, é importante que toda a comunidade, nos diferentes níveis, esteja envolvida e compreenda muito bem como que o Planes pode, como todo esse planejamento pode ajudar no dia a dia e como isso pode fazer com que a universidade cresça de uma forma organizada e de forma hegemônica. Muito bem, professor. Eu entendo assim, só traduzindo uma linguagem mais simples, digamos assim, é o Planes além do papel, né? Exatamente. Mas aí eu vi aqui, enquanto EduCorp, o seu envolvimento. O senhor esteve aqui em várias oficinas, tá? E algumas oficinas foram, como o senhor já mencionou agora há pouco, aí, com gestores Uhum. da universidade toda. E isso vai consolidando essa visão de diagnóstico, que envolve avaliação, e aí partir para um planejamento, mas um planejamento que integre e envolva todos os atores, né? E nesse processo eu fiquei muito surpreso positivamente, mas também me senti muito desafiado enquanto EduCorp, que a capacitação passou a ser uma das metas estratégicas. Queria ouvir um pouco sobre isso. Qual é a sua expectativa e qual é o desafio que o senhor tem colocado? Alguns desafios muito positivos para a EduCorp, especificamente como capacitação meta estratégica, como que o senhor direciona isso? Novamente, é uma pergunta muito boa e é fundamental, Edson. É muito claro para mim que, na verdade, a partir do momento que a gente se coloca desafios de pensar a universidade, desafio de pensar a Unicamp num planejamento de médio e longo prazo, é extremamente importante que a gente tenha uma dinâmica e um planejamento de capacitação em todas as esferas da universidade muito bem planejado e muito bem executado. E, obviamente, a gente sabe perfeitamente que a EduCorp tem toda a competência e toda a experiência necessária para organizar isso. Por que isso é tão importante? Bom, a universidade tem uma série de desafios internos e uma série de desafios externos que, independente do que nós façamos, eles estão à nossa porta. Em alguns momentos, eles simplesmente entram sem que a gente nem perceba direito. Então, é necessário que todos os nossos servidores, em todos os níveis, aí eu estou pensando em servidores docentes, servidores técnicos administrativos, estejam com programas de capacitação que permita, na verdade, vivenciar todas as modificações que estão acontecendo no mundo e que essas modificações possam ser incorporadas nos vários processos de trabalho da universidade. Então, por exemplo, te dar um exemplo. A gente hoje está convivendo com uma inteligência artificial que vem de forma acelerada, trabalhando e sendo desenvolvida e chegando a estágios de desenvolvimento que fazem com que essas ferramentas não possam ser mais esquecidas e a gente não possa deixar de incluir essas ferramentas nos nossos processos de trabalho. Esse é um dos exemplos. Então, a gente precisa qualificar muito bem todos os nossos funcionários técnicos administrativos e também docentes em todos os níveis em tecnologias de, por exemplo, inteligência artificial.
Porque a gente não tem nenhum objetivo, e para mim isso é muito claro, de fazer qualquer substituição de pessoas pela inteligência artificial. O nosso objetivo é que as pessoas dominem esse conhecimento e que esse conhecimento seja incorporado nos processos, no sentido da gente aumentar a eficiência e fazer com que as pessoas, na verdade, possam trabalhar de uma forma mais eficaz, aumentando a assertividade, porque na minha visão, isso facilita, isso melhora o trabalho. E uma outra coisa que é extremamente importante, isso diminui o estresse, na medida em que a capacitação vai permitindo que as pessoas façam o seu trabalho de forma cada vez mais eficiente, gastando cada vez menos esforço. E, obviamente, todo esse tempo disponível, elas podem, na verdade, se dedicar a fazer outras coisas, outros investimentos em termos de capacitação. Então, isso para a gente é importante. Então, quando a gente fala em capacitação, quando a gente fala que precisa realmente manter isso como estratégia da universidade, significa dizer que a gente tem uma universidade que tem que ser excelente em todos os seus níveis. Ela tem que ter uma administração absolutamente comprometida, e isso na verdade ela mas comprometida também com a incorporação de tecnologias no dia a dia de trabalho, sabendo realmente como usar e como tirar o maior proveito possível dessa tecnologia em prol da universidade. E obviamente não é só inteligência artificial. Todas as qualificações necessárias na formação em línguas, toda a qualificação necessária na formação em aspectos administrativos, em processos, enfim, a gente tem uma quantidade muito grande de alternativas e de expectativas, de maneira que a EduCorp possa, ao longo do tempo, ir aumentando o grau de modernização, aumentando o grau de especialização dos cursos que ela vem apresentando, de maneira a fazer com que esse processo de capacitação seja, na verdade, algo estratégico, e que ele não seja estratégico só num determinado momento, que ele, na verdade, esteja incorporado na forma de pensar a universidade, e que todas as pessoas, todos os servidores estejam o tempo todo convivendo com aquilo que é mais moderno em termos de conhecimento, e que, obviamente, né, a partir do momento que a gente tem esse treinamento, esse conhecimento seja incorporado de uma forma muito clara nos processos da universidade. Acho que a gente, com essa linha de visão, a gente pode avançar a universidade e fazer com que ela seja ainda mais eficiente e mais leve. Perfeito. Sem desconsiderar o fator humano. Sem dúvida nenhuma. Então, Esse, na verdade, Edson, é fundamental. Ele está, digamos assim, no centro de tudo isso, porque é óbvio que qualquer coisa que a gente pensa em treinamento, as pessoas, elas, na verdade, estão no foco, na atenção central disso. E a gente, na verdade, não pode esquecer, isso é uma coisa bem importante, já o nosso fundador falou isso no passado, né, logo no momento que a universidade foi criando, as pessoas são aquilo que a gente tem de mais importante. O nosso material humano, sem dúvida nenhuma, é o que a gente tem mais importante. E a gente tem que trabalhar para valorizar e manter todo esse material humano atualizado naquilo que a gente vai dizer que seja o melhor que a gente possa ter em termos de conhecimento, em termos de formação profissional. relevante no ano que a Unicamp completa 60 anos, o senhor resgatar o pensamento do Zeferino Vaz e trazê-lo para a nossa atualidade. Nesse sentido também, professor, e ouvindo o senhor agora, eu entendo que o planejamento estratégico também tem que ser um item de capacitação. Sem dúvida. Ele tem que capacitar pessoas para exercitá-lo, para praticá-lo, né? Uhum. Então, já está na nossa agenda uma conversa com os técnicos da CGU que cuidam do Planes para a gente transformar o tema planejamento estratégico em atividades formativas, quer seja cursos, quer sejam seminários, encontros, debates, rodas de conversa. Nesse sentido também, pensando na história da Unicamp, né, eu queria, pensando um pouco no Sintec, que neste ano, dentro da programação dos 60 anos, vai ter a 10ª edição. Foi um evento que surgiu no ano de 1997, por um grupo de técnicos do Instituto de Física, que estavam um pouco querendo mostrar que servidor técnico administrativo também participa do processo de produção acadêmica, Uhum. não só como suporte, mas como contribuição de ideias, né? E aí surge o Sintec. Eu queria trazer para um ponto atual que me surpreendeu muito, eu compartilhei com o senhor já, o crescimento de PAEPs participando de eventos externos, nacionais e internacionais. Inclusive, nós vamos
pautar com a CGU um pouco uma avaliação sobre as participações internacionais de PAEPs, né? Queria uma opinião sua, um comentário seu sobre essa grande participação, esse crescimento aí de participação de PAEPs como produção acadêmica, científica e participando, representando a Unicamp, tanto no território nacional como em eventos internacionais nos Estados Unidos, na Europa e na América do Sul. É muito interessante. Então vamos lá, porque isso é uma conversa que a gente pode realmente desmembrar ela muito bem. Bom, como a gente já falou, né, Edson, é extremamente importante e a gente reconhece claramente que a gente tem na universidade grupos de servidores técnicos administrativos, servidores PAEPs, que são altamente qualificados. Têm qualificação acadêmica, participam intensamente de vários processos administrativos, mas também de processos de ensino, pesquisa e extensão. E essa qualificação ela não pode ser desperdiçada. Pelo contrário, a gente tem que tirar o maior proveito possível que a gente possa fazer para que essas pessoas possam participar mais intensamente desses processos. E é óbvio que quando a gente, por exemplo, se debruça em cima de um Sintec, a gente consegue ver a qualidade dos trabalhos que são apresentados, o grau de competência que é apresentado em cada um dos trabalhos, tanto que, eu não sei se você se lembra, quando eu era pró-reitor de extensão, a gente inclusive teve trabalhos publicados nas revistas de extensão, porque são trabalhos de excelente qualidade e, obviamente, um evento desse tipo mostra e deixa realmente muito claro toda a qualificação dos nossos profissionais. Muitas das coisas que são apresentadas, elas são incorporadas nos processos de trabalho da universidade, e isso mostra claramente, primeiro, o comprometimento das pessoas por meio do conhecimento, para fazer com que esse conhecimento seja incorporado na sua dinâmica de trabalho, que esse conhecimento também seja compartilhado e que possa dar contribuições na área de ensino, pesquisa e extensão. Então, a ideia, ou pelo menos a nossa proposta, é de que a gente possa trabalhar de uma forma um pouco, digamos assim, possa fortalecer todos esses mecanismos, né, a gente tem que buscar formas de financiamento, todos esses mecanismos que permitam que a gente tenha, de uma forma regular, os nossos servidores participando de atividades no Brasil, atividades no exterior e mostrando a qualificação profissional de cada um ou de todas as pessoas que trabalham conosco. Curiosamente, isso é muito interessante e eu considero muito valioso, porque a gente vê que o trabalho de muitos servidores PAEP, trabalhos que são incorporados na dinâmica do dia a dia, trabalhos que são feitos para dar suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão, muitos desses trabalhos criam processos que são, digamos assim, cobiçados por outras universidades do Brasil. Então, eu acho que, a partir do momento que eu tenho essa realidade dentro da universidade, a gente, como administração, tem que dar todo o apoio, e, obviamente, esse apoio por meio da Educorp, por meio de toda a experiência que a Educorp tem acumulado nos seus 10 anos de vida, um pouco mais, né, de 10 anos de vida, e isso, na verdade, ajuda a fazer com que a gente possa avançar. Então, a minha expectativa, o meu desejo, e a gente vai realmente trabalhar nessa direção, é fazer com que essa parte de capacitação, como eu já havia dito, é realmente uma coisa estratégica. Essa parte de capacitação a gente possa, durante o ano de 2026, independente das dificuldades que a gente possa ter no meio do caminho, a gente, na verdade, tem que estabelecer algumas prioridades e, obviamente, essa prioridade de ter cursos, de ter formação continuada, de ter estágios de curta duração no exterior, participação de eventos técnicos no Brasil e no exterior, é algo que a gente quer manter e, na medida do possível, se o orçamento assim nos permitir, a aumentar essa participação, para dar maiores oportunidades a todos os nossos servidores PAEP a poder demonstrar externamente a capacitação que essa universidade tem. Muito bom ouvir isso, professor. E só para uma questão de precisão histórica, a Educorp vem da agência de formação, que Exato. começou em 99, é uma experiência pioneira da Unicamp, né? Exatamente. É bom registrar isso nesses 60 anos, e com todo esse cenário atual que o senhor está descrevendo tão bem aqui, obviamente a Educorp ela tem que ser um espaço de acolhimento também a tudo isso, a essa produção dos PAEPs, e também acolher essa renovação geracional que tem ocorrido fortemente
Então, nesse sentido, nós vamos repensar, porque só a equipe da Educorp ela não dá conta de apreender, de captar toda essa riqueza, digamos assim, de potencial de capacitação, de formação. Então, nós vamos até conversar com o senhor, enquanto coordenador geral, para a gente ver uma forma de um pouco ampliar a interlocução com a comunidade, para a gente poder se apropriar desse novo momento, né? O senhor citou que a nossa experiência de Unicamp, né, também atrai universidades de fora, instâncias de fora. Eu queria dizer que isso acontece e eu tenho pelo menos 2 temas que eu poderia pautar aqui e também queria ouvi-lo, né? Estamos conversando com o Hospital de Botucatu, que tem um vínculo com a Unesp, embora tenha separação de gestão, mas eles estão investindo fortemente na capacitação. E eles procuraram a Educorp para alguns temas, especialmente de melhorias de gestão. Não dá para deixar de registrar também o tema linguagem simples, que Uhum. a Unicamp foi pioneira, e nós já temos tido conexão com o TCU, com o TRT-15 e, mais recentemente, com a CGU, que é a Controladoria Geral Da União. da União, Uhum. né? É muito bom, nos dá um orgulho danado, mas também nos desafia a não deixar, digamos assim, a peteca cair. Uhum. Então, eu queria ouvi-lo um pouco, como é que o senhor vê isso para esse ano tão promissor? Tá, então vamos por partes. Bom, primeiro, um tema que eu acho que é muito relevante que você tocou, que é a parte da renovação que está acontecendo na universidade. A gente tem, na verdade, uma renovação acontecendo em todas as carreiras da universidade, né? Isso não só nos servidores docentes, mas também em pesquisadores e servidores técnicos administrativos. E a gente tem observado que essa nova geração que chega na universidade, ela já chega com uma formação profissional muito boa. E a gente precisa, na verdade, criar ambientes que sejam ambientes desafiadores, porque a gente tem uma geração que gosta muito de trabalhar o desafio acaba realmente sendo uma motivação. E eu concordo com você que a gente tem, a partir do momento que a Educorp pensa em abrir novas fronteiras e a ter um portfólio de cursos que seja cada vez mais sintonizado com a modernidade, com o que está acontecendo no Brasil e no mundo, é extremamente importante que a gente também seja capaz de criar mecanismos que a gente consiga ter a colaboração dessa nova geração que está chegando na universidade, que possa não só fazer sugestão de cursos, mas também que possam ser instrutores nos diferentes cursos que a Educorp pode oferecer. Então, acho que aí a gente tem um grande desafio, e é um grande desafio que Edson, que eu tenho um enorme prazer de enfrentar. Por quê? Porque é um desafio que deixa realmente muito claro que a gente está fazendo alguma coisa que é fundamental para a universidade, no sentido de que a universidade reconhece as competências que ela tem, e eu vou botar entre parênteses a palavra, ela se apropria dessas competências em benefício próprio. E aí, quando eu estou falando em benefício próprio, significa realmente em benefício da instituição, significa em tudo aquilo que a universidade pode entregar nas diferentes áreas de conhecimento que ela tem para a sociedade que está ao nosso redor. Então, isso é um ponto central. Um ponto extremamente importante, então vamos sentar e ver quais são as estratégias que a gente pode utilizar para fazer com que isso possa acontecer. Bom, a segunda parte do seu comentário, que também é bem interessante, relacionado a essa participação intensa e essa visibilidade que a Educorp tem, aí olhando os diferentes órgãos públicos de diferentes escalas de decisão, que vêm conversar com a Educorp e, a partir daí, estabelecem colaborações visando a ministrar cursos e coisas desse tipo. Eu acho isso muito bom, Edson. Eu acho que a gente, na verdade, tem que buscar cada vez mais aprofundar esse tipo de interação, porque esse tipo de interação, no meu entender, está naquilo que eu digo que é um dos objetivos principais de uma universidade pública: formar gente, garantir capacitação. Então, quando a gente olha isso, quando a gente vê a Educorp fazendo esse tipo de interação, também a Educorp cumprindo um papel
que é um papel não só de formação interna, mas também de formação a partir do conhecimento que a universidade tem para oferecer isso para outros órgãos do governo brasileiro, nas suas diferentes níveis de decisão. E é realmente uma coisa muito importante, porque quando a gente fala, por exemplo, de toda essa parte, essa expertise que a gente tem, você citou linguagem simples, essa expertise que a gente tem nessa temática é para a gente também muito interessante. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante, esse ano de 2026 a gente vai retomar alguns processos que ficaram um pouquinho no passado, que é sobretudo esses processos de simplificação da administração da universidade, e a linguagem simples e a temática linguagem simples é central na forma da gente pensar como eu distribuo os documentos da universidade, como eu trabalho toda a face de comunicação institucional, administrativa, então isso vai nos ajudar enormemente. Então eu acho que a gente tem aqui um ambiente que é um ambiente extremamente promissor e que a gente tem, obviamente, eu não tenho nenhuma dúvida disso, de se debruçar com muita atenção e dar essa situação, a EduCorp como centro, todo o apoio necessário para que ela possa desenvolver ainda mais todo o papel que ela já vem fazendo nesses últimos anos. E com isso, professor, a EduCorp não entra num espaço, numa visão anacrônica. Ela vai se atualizando, porque a Unicamp desafia isso. Exatamente. Então, nós nos sentimos desafiados positivamente. Uhum. E, nesse sentido, temos que expandir também internamente o nosso alcance. Por orientação sua, uma diretriz da sua gestão, nós estamos renovando os contatos com as direções de unidades e órgãos, temos cumprido uma agenda. E aí tem surgido, nesse momento, o espaço físico da EduCorp já é insuficiente para acolher toda essa demanda. Então tem surgido uma possibilidade que precisamos do apoio da CGU, que é desenvolver uma EduCorp itinerante. Uhum. Recentemente veio na Química, coincidentemente é a sua unidade. E lá surgiu, de maneira mais consolidada, a possibilidade de uso de um espaço que no Instituto de Química tem, que é especificamente laboratório de ensino. Uhum. Então, isso nós vamos tentar avançar muito, porque nós não podemos nos limitar ao espaço físico da EduCorp. Acho que a gente pode crescer em parcerias sob o apoio da CGU com as unidades e órgãos. Esse é um fator. Um outro exemplo que eu queria dar, recentemente um servidor da nova geração, que é da engenharia elétrica, ele atuava, ele agora mudou de setor, na Secretaria de Graduação. Aí ele implantou um fluxo de trabalho inovador e facilitador. Isso já foi, aí houve um workshop lá na elétrica e ele já vai replicar isso para outras unidades e órgãos. Então, essa itinerância, ela se dá em várias dimensões. Queria ouvir um pouco sobre isso, porque é uma forma, não teremos recurso para construir um outro prédio para a EduCorp, pelo menos no próximo cenário. Mas nós não podemos nos limitar ao espaço físico. Então, essas soluções estão sendo encontradas. Queria a sua opinião sobre isso. Isso é muito bom, Edson. Eu gosto muito da ideia, porque, na verdade, isso também é uma forma da EduCorp se aproximar de todos os órgãos e todas as unidades da universidade. É óbvio que a gente sabe perfeitamente das necessidades de espaço que a EduCorp tem, mas você sabe perfeitamente que a gente tem dois problemas. Mesmo que a gente tivesse os recursos, a gente tem alguns gargalos na construção que fazem com que os nossos prazos, infelizmente, sejam muito longos. Mas eu acho que a ideia de trabalhar mais próximo das unidades e ter essa itinerância é uma ideia muito boa. E ela, na verdade, vem numa direção de alguma coisa que a gente já havia conversado, que é assim, como a gente tem um grupo de pessoas, e sobretudo no meio de novos funcionários, não exclusivamente, tá, Edson? É extremamente importante deixar muito claro que essa competência profissional, ela, na verdade, está em todas as gerações de funcionários técnico-administrativos, pesquisadores e servidores. Isso não é especificamente só da geração nova. É que a geração nova, na verdade, até mesmo pelos desafios que a sociedade moderna tem apresentado, ela acaba realmente tendo qualificações que são mais sintonizadas a essas necessidades e esses desafios que são colocados na sociedade moderna. E as pessoas chegam com a vontade de trabalhar, a vontade de se debruçar em cima de processos e, obviamente, com um olhar crítico para ver, putz, mas a gente pode fazer isso muito melhor e muito mais rápido dessa forma. Isso a gente tem que trabalhar de forma bastante
digamos assim, institucionalizada e muito clara de fazer a identificação desse tipo de situação que esteja acontecendo e dar todo o estímulo possível para que essas situações possam ser rebatidas em todos os espaços da universidade. Porque eu acho que é fundamental, eu acho que a gente isso é uma coisa que a gente deve perseguir. É fundamental que a partir do momento que a gente tem uma boa ideia, dada por um gestor, um funcionário PAEP, e essa boa ideia tem a possibilidade de ter a característica de universalidade que possa ser utilizada na universidade toda, é óbvio que a gente tem que fazer todos os movimentos possíveis para primeiro, dar o apoio à Educorp, para que a Educorp, dessa maneira, possa apoiar as ideias. Aí, a partir daí, a itinerância pode realmente ser uma forma de você fazer com que essas ideias sejam disseminadas. E, obviamente, estimular para que essas coisas aconteçam ainda mais e que a Educorp seja, digamos assim, o mecanismo institucional que possa identificar e que possa também trabalhar incentivando que esse tipo de atividade aconteça com muito mais facilidade. Acho, Edson, que talvez a gente tenha que fazer uma conversa de que maneira que a gente pode fazer ou pode estabelecer mecanismos institucionais em que a gente possa, aí eu teria realmente que pensar um pouquinho, de que a gente possa estimular cada vez mais esse tipo de ação, esse tipo de participação de pessoas com ideias e que essas ideias, na verdade, não fiquem na gaveta, essas ideias sejam incorporadas nos processos da universidade. Eu acho que é isso que a gente busca. E é isso que a gente deve, no meu entender, como administração, trabalhar para poder incentivar cada vez mais isso acontecer e buscar mecanismos institucionais de reconhecimento, de premiação, não sei. A gente tem que pensar um pouquinho de que forma a gente pode trabalhar isso, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que perseguir e eu concordo e tenho todo o apoio da CGU para esse trabalho de itinerância da Educorp, porque eu acho que quando a gente sai dos gabinetes, que a gente vai conversar com as pessoas no dia a dia, tudo fica mais fácil e a gente consegue rapidamente identificar necessidades, a gente consegue identificar oportunidades e eu acho que com isso todo mundo cresce, né? Perfeito, professor. Eu queria só também reafirmar algo que nós conversamos já e há o apoio do senhor, da itinerância em si, mas também de criarmos espaço, como já há na FOP, há um projeto para a FCA, para Limeira, está em pauta, claro que a gente tem que olhar o orçamento, tudo isso, mas está na pauta. E também para a área da saúde, espaço específico, e lá tem uma jornada diferenciada, 24 horas, tudo isso está na pauta e está na nossa demanda aí para conversas com a CGU ao longo do ano. Agora, o senhor lembrou bem, eu queria reforçar, é importante incentivar uma sadia convivência intergeracional, Sem tá? dúvida, A nossa geração, eu posso me colocar assim, ela tem as suas contribuições, tem as suas experiências sem que elas dúvida. precisam ser compartilhadas. Uhum, Mas precisamos também incorporar esses perfis novos uhum. que passam a fazer parte do nosso quadro, né? Inclusive, tem uma experiência, já relatei ao senhor, que algumas ferramentas presentes em alguns pacotes que a universidade firma com empresas para poder ter, eles passaram a ser otimizados, utilizados a partir da expertise dos novos parceiros, dos novos colegas. Então, essa convivência intergeracional é fundamental e eu queria mais uma vez ouvi-lo um pouco mais sobre isso, porque nós somos de uma geração, estamos aqui na ativa, estamos convivendo, temos o privilégio de conviver com essas novas gerações, mas com todas as gerações. Bom, na verdade eu acho que isso é complementar. Como você bem falou, e eu acho muito bom que a universidade esteja vivendo esse momento em que duas gerações, duas formas de pensamento, duas formas de visão possam compartilhar o dia a dia de trabalho. Isso, na verdade, também é muito importante e é fundamental que aconteça desse jeito, para que a gente não tenha uma coisa que eu acho que é muito perigosa, que são aqueles vácuos que acontecem quando uma pessoa que tem uma experiência profissional acumulada durante muito tempo, por motivos óbvios, sai da universidade, decide se aposentar, decide finalizar a sua carreira e não tem ninguém que esteja no local que possa dar continuidade ao trabalho ou dar uma renovação desse trabalho.
Então, eu acredito que a partir do momento que a gente tem essa convivência, e aí, Edson, é uma convivência pacífica, porque, na verdade, eu acredito que a gente tem que realmente trabalhar nisso, que é uma convivência no sentido de que são duas gerações que vão se complementando, uma que já tem uma experiência, que já está consolidada, ou a outra que chega com uma experiência nova, que pode adicionar muito àquela experiência que está consolidada, e, eventualmente, inclusive, criar coisas novas a partir do fato de que a gente tem um novo com experiente. Então, isso é realmente, acho que um momento muito feliz que a universidade está vivendo, porque, no meu entender, ele vai evitar essa situação do que eu descrevi como vácuo. Porque as pessoas vão estar convivendo com pessoas que já têm experiência e estão convivendo no mesmo ambiente, fazendo com que essa transição possa acontecer de uma forma mais tranquila. E, obviamente, quem ganha com tudo isso é a universidade. Então, essa vivência ou essa interação de gerações, aquela que está chegando e aquela que já está aqui há algum tempo, algumas pessoas no meio de carreira, outros no final de carreira, é extremamente salutar. E a gente tem realmente que fazer com que essas pessoas possam ter cada vez mais interações em termos de formação profissional, mas também em termos de vivência humana. E isso eu acho que enriquece muito os ambientes. E, obviamente, que é uma oportunidade que a universidade tem que aproveitar, porque é uma oportunidade que ela está se colocando pelas necessidades naturais que a gente tem de fazer renovação do nosso quadro, né? Perfeito, e complementarmente, né? Tudo, né? Exatamente. Mas eu queria agora, dentro do foco capacitação, eu sei que há um tema que lhe é muito caro, né? Que é a relação da Unicamp com a sociedade. Uhum. Então, já citamos aqui alguns exemplos em que a capacitação também reflete em parcerias, em contribuições, mas eu queria reforçar isso. O senhor manteve, enquanto pró-reitor de extensão, uma forte relação com a sociedade, vários espaços da sociedade, e chegou na Educorp já a partir da sua ida para a CGU, por exemplo, uma relação com as escolas legislativas, que é algo que começou com uma experiência específica, mas que agora está abrangendo, está crescendo, e nós devemos ter um encontro de escolas legislativas aqui, logo no começo da abertura do ano letivo. Queria ouvir um pouco sobre isso, o papel da capacitação também nessa relação com a sociedade. Isso, na verdade, são temas muito agradáveis, viu, Edson? É um negócio realmente bem agradável de conversar um pouquinho sobre isso, porque isso vai numa direção que, assim, a Educorp cumprindo o papel dela de agência de formação profissional interna, mas também a gente sabe que ela tem experiência que pode ser perfeitamente ser compartilhada com as diferentes esferas de decisão pública do país. Eu acho que isso é um papel importante da universidade. Então, a possibilidade de fazer interações com as escolas das diferentes câmaras legislativas, a possibilidade de fazer interação com secretarias, isso tudo eu acho que está ou deve ser cada vez mais incorporado no DNA da Educorp. Obviamente, a gente tem aí dentro também uma coisa que precisa conversar sempre com as pessoas da extensão, mas isso, no meu entender, é alguma coisa que elas se adicionam, não existe aqui competição, existe aqui uma complementariedade. Então, eu acho muito bom, tem todo o meu apoio, óbvio que não tem nenhuma dúvida sobre isso, que a gente possa fazer essas interações. Eu me lembro recentemente de um trabalho ainda que a gente estava na pró-reitoria de extensão, em que a Educorp se envolveu fortemente em oferecer cursos de consciência antirracista, né? Uma trilha antirracista para todos os professores da rede de ensino estadual, e depois também teve o município também que aderiu, enfim, e que, na verdade, é um papel extremamente fundamental que a universidade entrega para a comunidade, e o nosso meio de fazer essa entrega é por meio da Educorp. Então, vamos trabalhar para que a gente tenha cada vez mais interações com as diferentes esferas da sociedade civil e, obviamente, também dos órgãos de decisão, legislativos, executivos, enfim, para que a gente possa exercer, e a Educorp também possa exercer, um papel que eu considero que é fundamental, que é o papel de transferência de conhecimento para uma sociedade que é bastante sedenta desse tipo de conhecimento. A gente sabe perfeitamente que qualificação profissional é também muito importante para aquelas pessoas que estão ligadas às decisões
que, na verdade, são extremamente importantes para a nossa vida no dia a dia como cidadão. Então, se a universidade, a EduCorp, faz esse papel, ela está fazendo, na verdade, no meu entender, um papel que é crucial. A universidade participando ativamente, por meio daquilo que ela conhece, que é o conhecimento, ativamente para melhorar a vida de todas as pessoas. E com isso, reforço, a EduCorp não se torna anacrônica, obsoleta. Pelo contrário. Então, o senhor tem nos desafiado fortemente, né, a gestão atual, a gestão anterior também, né? Acho que no pós-pandemia, que é a minha experiência mais efetiva, tem concorrido muito para esse formato, para essa visão, né? Então, caminhando um pouco para o nosso fechamento aqui, eu queria resgatar o começo da nossa conversa. Unicamp, 60 anos, EduCorp, 10 anos. É importante uma mensagem sua como uma autoridade importante da universidade hoje, mas já com histórico de convivência na nossa comunidade acadêmica e administrativa da Unicamp, que o senhor agora se fique livre para poder deixar uma mensagem de desafio, mas também de apoio. Bom, é um momento também muito feliz, porque 2026 é um ano de efemérides, né? A gente tem a universidade completando 60 anos de vida e a EduCorp completando 10 anos, várias outras órgãos da universidade também completando períodos muito longos de vida, e 60 anos representa algo muito importante para uma universidade como a nossa. É pouco tempo para uma universidade, para um órgão público desse tamanho, mas a gente já avançou bastante e a gente conseguiu, nesses 60 anos, solidificar a Universidade de Campinas como, sem dúvida nenhuma, uma das melhores universidades do país. Obviamente, como uma universidade que tem essa dimensão, a gente tem uma enorme responsabilidade dos órgãos que a compõem também de manter essa qualificação e poder trabalhar em prol não só da comunidade interna, mas também da comunidade externa, da sociedade de maneira geral. Então, é um ano de comemoração, mas também é um ano de grandes desafios. Desafios no sentido, por exemplo, quando a gente pensa na EduCorp, que a gente vem falando especificamente a isso, a EduCorp como uma escola, consolidando cada vez mais a EduCorp como uma escola de formação profissional que esteja em diferentes níveis de formação, em diferentes níveis de conhecimento, tanto uma formação que seja uma formação, digamos assim, mais desafiadora, com novos temas, ou abrindo novos caminhos para introduzir temáticas novas na formação profissional dos nossos profissionais PAEP, que é também naquele rol de atividades, que são atividades importantes, que é a manutenção mesmo do treinamento continuado. Então, a gente tem pela frente um desafio que eu tenho certeza absoluta, que é a EduCorp Abraça em Paz, embora isso represente mais trabalho para todo mundo, mas é um desafio que vai numa direção da gente consolidar a posição da EduCorp dentro da universidade, e, obviamente, essa posição é fundamental e garante que a gente possa ter uma continuidade e a gente possa cumprir mais 60 anos cada vez melhor, cada vez tendo profissionais cada vez mais capacitados, profissionais que possam, na verdade, que já fazem isso muito bem, entregar para a universidade, não só do ponto de vista acadêmico, mas também do ponto de vista institucional, né, administrativo, o máximo, o melhor que eles podem. E, obviamente, fazer com que todo esse conjunto de atividades, esse conjunto de pessoas, façam com que a universidade possa continuar crescendo. Eu acho que a gente não tem limite para onde a gente vai. E a gente precisa e é absolutamente fundamental que tudo isso aconteça com forte participação de toda a comunidade e que a gente qualifique essa comunidade para que ela possa avançar do ponto de vista humano, mas também do ponto de vista profissional, e ter uma universidade que esteja em prol de desenvolver tudo que ela sabe fazer de melhor, que é formar gente, formar quadros para os diferentes níveis de decisão do país e, obviamente, também entregar para a sociedade uma qualificação que faz com que todo mundo reconheça o trabalho fundamental de uma universidade como a Universidade de Campinas. Então, a mensagem a gente tem grandes desafios pela frente, mas a gente também tem muita competência para atender
esses desafios e, obviamente, eu conto e espero de ter a EduCorp do lado para fazer com que esse ano de 2026 seja um ano em que a gente abra novas perspectivas nas várias direções e possa fazer da EduCorp uma escola que já é reconhecida, mas que tem ainda maior reconhecimento, não só interno, como reconhecimento também no externo da universidade, aumentando ainda mais os laços de interação da universidade, também na formação e na capacitação profissional de profissionais técnicos administrativos, servidores, docentes e etc. Obrigado, professor. Você ainda vai ter as considerações finais, calma aí. Eu queria, agora na minha última participação nessa conversa, citar um exemplo de algo que vem muito ao encontro das suas diretrizes, dos seus desafios colocados lá desde o seu início como coordenador geral, mas desde antes, né? Nós tivemos um programa de formação de multiplicadores em linguagem simples, e aí houve envolvimento ao todo de 22 colegas nossos, 19 aqui da Unicamp e 3 de unidade de órgãos externos, Prefeitura de Campinas, TRT 15 e a da USP, né? E esses 20 foram gerados 22 projetos de aplicabilidade nas rotinas. Então, isso está na pauta deste ano. Esses projetos estão sendo orientados pelo especialista que nós temos aqui em linguagem simples, e eles resultarão em ações práticas em várias unidades, em vários órgãos e externamente também. Esse é um desafio, a gente não pode deixar a ter recuo nisso. Para isso, contamos com o apoio da CEJU, é fundamental, condição sine qua non, digamos assim, tá? E essa conversa também nos alenta nesse início de ano. Então, agora eu realmente fecho a minha participação, mas devolvo ao senhor para uma consideração final. Bom, primeiro, concordo plenamente com você, e isso, na verdade, o relato que você acabou de fazer é algo que eu me lembro perfeitamente que a gente conversou, que é fundamental, que a gente consiga ver de uma forma consistente que tudo aquilo que a EduCorp usa em termos de treinamento de pessoas seja imediatamente incorporado no dia a dia de trabalho da universidade. Isso, na verdade, o exemplo que você acabou de dar é um exemplo para onde eu gostaria que a gente pudesse caminhar com mais intensidade. E como consideração final, é exatamente isso que eu gostaria de focar, é fazer com que toda a atividade de formação da EduCorp seja, na verdade, canalizada de maneira que a gente possa ter, a partir dos cursos de formação, um acompanhamento muito claro de como que esses conhecimentos vão sendo incorporados na dinâmica e na rotina de trabalho da universidade e como isso, ao longo do tempo, vai facilitando o trabalho das pessoas. Então, a gente tem, eu realmente deixo essa mensagem, um desafio enorme pela frente, um desafio que está baseado em pessoas, mas isso é fundamental, e um desafio que está baseado na qualificação profissional das pessoas. Eu acho que, como universidade, a gente não pode criar aquela expectativa de que a gente forma, a gente está focado na formação de pessoas, dos nossos alunos de graduação e pós-graduação, e a gente também não usa esse nosso conhecimento para formar os nossos servidores técnico-administrativos, docentes, enfim, para que a universidade também tenha excelência nas suas diferentes áreas. Então, a mensagem é: vamos continuar trabalhando, vamos trabalhar, e sem dúvida nenhuma a EduCorp tem todo o apoio da CGU para que a gente possa avançar, e obviamente os desafios na verdade, aquilo que nos move e que faz com que a gente possa, daqui a pouco, colher os resultados disso, não só na satisfação profissional que isso, sem dúvida nenhuma, pode dar a todas as pessoas envolvidas no processo, mas, sobretudo, também do fato de que esse conhecimento é incorporado de forma muito clara nos processos da universidade e que a universidade é moderna e excelente em tudo aquilo que ela faz. Não só ensino, pesquisa e extensão, mas também em todo o fluxo profissional, todo o fluxo administrativo que a universidade, ao longo do tempo, tem que desenvolver, porque a gente sabe que são todos muito complexos. Agradeço a sua vinda aqui, esse primeiro EduCast do ano. Um ano significativo, um ano de celebração, mas um ano também de reafirmar a vocação histórica da Unicamp. E é muito bom ter a EduCorp nesse cenário. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço e conto realmente com a participação da EduCorp em todos esses desafios que a gente, ao longo do tempo, vem se colocando. EduCast, conectando você ao futuro do seu conhecimento.